Vamos aqui ao nosso mapinha de sempre. Temperaturas, baixou, estava 18, agora 17. Continua frio aqui no nosso litoral, é normal nessa época do ano, a corrente das Malvinas está bem ativa. O período mais frio agora, agosto e setembro, também consegue esfriar um pouquinho de nada aqui. E aqui está dentro do padrão, pouquinha coisa abaixo das últimas semanas. Aqui é a posição da condição do oceano, está com anomalia negativa aqui no Índico, uma grande parte dele abaixo do normal. Aqui na laninha bem definida, a costa do Peru fria e também a nossa costa aqui, Quando a gente vê aqui, frio desde aqui do polo, avançando até o Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Mesclas de água um pouquinho mais quente e um pouco mais fria, desde o sul desde o litoral da Bahia até o sul do Brasil. Mas na média eu acho que está de normal, um pouquinho abaixo. O Nino 1 e 2 voltou a cair de novo, já está com 1,2 abaixo do normal. Então não tem jeito, está há meses e meses e meses na faixa do campo negativo. Nenhuma vez chegou perto do meio grau negativo, está sempre negativo, pelo menos desde final de abril para agora. E aqui o Nino 3 e 4, que define a intensidade da laninha, já está chegando no patamar moderado. Então, como a gente falou, ela ameaçou ficar neutra, e já desabou de novo e está em queda livre, conforme o modelo da NOAA estava dando. Não sei como é que nem eles acreditam. E aqui, setembro, outubro e novembro. Primavera, a laninha moderada, quase forte, pegando todo o Pacífico. Ela já está em andamento, né? Já começou a ganhar força. Também tem várias áreas que a gente observa aqui que tem influência para a gente. Mais quente aqui no litoral do Nordeste e aqui no Sul. Isso aqui pode ser um pouco do fiel da balança. Então, eu apostaria mais em chuva irregular, momentos em que chove demais, intercalado com períodos de pouca chuva. Então, vai ser bem bagunçado nesse sentido, também na temperatura. Agora está vindo aquilo que a gente já tinha falado lá no começo do ano, o frio tardio. Então, está se preparando uma grande massa de ar polar que deve atingir o centro-sul do Brasil a partir dessa quinta-feira, provocando uma friagem muito forte, neve nos 3 estados do sul, entre os Campos de Palmas, Santa Catarina e Serra Gaúcha, de quinta para sexta-feira, dados de hoje. Então nós vamos ter o quê? Uma situação de um frio forte na hora errada. Como fez muito calor em julho, acelerou bastante. Então, cereais de inverno, fruteiras, quem plantou cedo, corre sério risco de ter danos irreversíveis no final da próxima semana. E também pegando toda essa área central aqui do Brasil. Aquilo que a gente falou, alternância de calor e frio, excesso e falta de chuva. Durante o período de novembro, dezembro, está o quê? A laninha fraca, moderada, até forte. Aqui sem muita mudança no Atlântico, está indicando o quê? Nesse período aqui no Nordeste, nessa parte mais norte, entre o norte de Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Matopiba, oeste da Bahia, já começará a ter as primeiras pancadas de chuva entre setembro e primeira quinzena de outubro. Então ela vai começando a chegar mais cedo. Partes do Piauí também. Então é um comportamento parecido com o que aconteceu ano passado no Nordeste. Na parte mais ao sul do Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, a chuva fica muito irregular nessa fase inicial. Pode atrasar um pouco na área do café, mas o problema agora é o frio. Pessoal da cana, pessoal da parte de cana, citricultura em São Paulo também corre risco de ter alguma geada no final da próxima semana. Chuva irregular, atrapalha a recuperação dos pastos de maneira mais, assim, de vez, né, de vereda, como se diz. A tendência é que a chuva comece a regularizar nessas áreas da segunda parte de outubro para frente. E aqui no sul, aquela bagunça. Excesso e falta de chuva alternados ao longo de todo o segundo semestre. Fora a temperatura alta e baixa. Quando chega aqui, dezembro, janeiro, continua com a laninha, mas ele melhorou um pouquinho, perdeu um pouquinho de intensidade. E de resto aqui sem muita mudança. E aqui a primeira mudança que eu vejo positiva para quem não quer laninha. Janeiro, fevereiro, março deu uma pequena diminuída, ainda continua neutro frio e aqui o Atlântico um pouco mais quente. Então, no sul não acredito numa estiagem tão severa como nós tivemos no ano passado. Vai ter problema com falta de chuva? Vai, mas vai ter problema com alguns períodos de excesso. A primavera tende a ser uma primavera com muita irregularidade na chuva, fria e com problemas também desses temporais de primavera mais forte que o normal.
Talvez esse ano seja um pouquinho mais tempestuoso em relação aos dois últimos, em relação à frequência. Tem que ficar bastante atento nesse sentido. E frio tardio, para nós aqui da Serra Catarinense até dezembro. Para as áreas até 1.000, 1.100 metros, até novembro. Para as áreas entre 600 a 1.000 metros, até outubro. E na maior parte das áreas do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, entre a segunda parte de agosto até final de setembro, ainda corre risco de ter geada. Então, sempre comecem pelo topo, encosta e deixem a baixada por último. Escalone o plantio, que vai ter gente que vai perder por excesso e falta de chuva, vai ter pessoas que poderão perder por causa do frio, não só a geada, mas doença também, especialmente o feijão, que é uma cultura sensível. Vamos ter algumas madrugadas muito frias se estendendo durante a primavera e isso pode ser um problema em relação à doença. Calor também, é possível que tenha algum pico de calor mais forte entre final de agosto ou setembro na área central do Brasil. Aqui no sul a chance é menor, talvez mais no final de setembro, outubro. Então, extremos, gelo, brasa, poeira e lama. E isso é a característica que nós vamos ter ao longo do segundo semestre de 2022. E durante todo o ciclo de 2022-23, nós teremos sobre o quê? Condição de laninha ou efeito de laninha. E aqui, ó, deu uma boa diminuída na área de água fria, ficou bem neutro entre final do verão, a primeira metade do outono, ficaria mais numa situação neutro-frio. E quando chega aqui, ó, março, abril, maio, até aquela manchinha de água fria que sumiu. Vamos ver se vai ser uma tendência ou foi só uma oscilação do modelo. Mas por enquanto dá para dizer que a laninha vai até o início, meio do verão, depois ela entra na fase neutra fria, não está indicando nada de El Niño por enquanto. Se ele vier, vai ser provavelmente no segundo semestre de 2023. Até abril, maio, não está indicando nada. Aqui na parte de profundidade, agosto intensificando o frio, isso está acontecendo, continua em setembro, outubro, ganha força também em novembro, aumentou um pouco a intensidade em dezembro, manteve aqui em janeiro, não tem nada em fevereiro, não tem nada em março, ó, começa a querer aflorar água quente em abril ou maio. Então aqui, ó, esse aqui é novo agora, esse não tinha aparecido. Está indicando que de repente no final do primeiro semestre ou início do segundo semestre de 2023, quem sabe a gente vá para um neutro quente. Primeiro neutro, neutro frio, neutro e depois um neutro quente. Então está se desenhando uma mudança de quadro ao longo de 2023. Mas o ciclo 2022-2023 vai ser sobre laninha e efeito de laninha. Num resumo da ópera no Centro-Sul. Chuva irregular, momentos de muita chuva, momentos de pouca chuva. Tu pode perder por excesso e falta d'água. Frio e calor, principalmente sul do Mato Grosso Sul, São Paulo para o sul, e especialmente aqui o sul, onde teremos problemas com geadas na hora errada. E aqui nas áreas mais elevadas do sul, região de Palmas, entre Palmas a São Joaquim e Vacaria, poderemos ter geada até final do ano, principalmente a nossa região aqui. E eventos de extremos, né? Granizadas, ventos fortes, temporais violentos, isso aí é característico da nossa transição do inverno para a primavera, não vai fugir à regra. Então, seguro contra a geada, se possível, seguro contra granizo, não só na agricultura, mas também na residência. Eu aqui tenho seguro contra granizo, principalmente o telhado, ainda mais que eu estou na rota do granizo. Então não dá para facilitar. Se tiver condições, faça. É sempre bom ter algum apoio para qualquer eventualidade, qualquer sinistro da natureza. E torcer para que seja o menos problemático. Quem tem também, muitos que estão querendo plantar fumo, plantar mudas de maracujá, melancia aqui em Santa Catarina, esperem. Porque semana que vem está indicando um frio muito intenso. Esperem as previsões que a gente faz aqui nas rádios, eu e o Peter, para ver como é que vai estar a situação. Numa dessa retardem, façam na outra semana. Quem for plantar algum milho agora, que já me perguntaram numa rádio lá em região de Quilombo, por exemplo, aprofunde um pouquinho mais a semente. Porque se plantar na segunda, terça-feira, esse frio ele não pega. Mas ele pode, se ficar muito próximo da superfície, acabar tendo problema na semente. Então aprofunde um pouquinho, de repente um dedo a mais do que o normal, só para evitar qualquer problema de algum frio muito intenso na superfície do solo. Então vamos ter problemas com frio nesse mês de agosto. Julho foi quente, agosto está indicando que vai ser frio. Então vamos torcer para que judie o menos possível da gente.